A leitura da Epístola Estreita de São João, primeira carta, capítulo 3, 13 e 18. Caríssimos, não vos admireis que o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é homicida. E bem sabeis que nenhum homicida tem permanente em si a vida eterna. Nisto conhecemos o amor de Deus, em ter Ele dado a sua vida por nós, e assim também devemos nós dar a vida por nossos irmãos. Se alguém possui bens deste mundo, e vendo o seu irmão passar necessidade, lhe fecha o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos somente em palavras, nem de língua, mas por ações e em verdade. A leitura do Evangelho segundo São Lucas, 14, 16, 24. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus esta parábola: um homem preparou um grande banquete para o qual convidou muitas pessoas. E à hora do banquete mandou um de seus servos dizer aos convidados que viessem, porque já estava tudo pronto. Todos, porém, unanimemente começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei uma quinta e preciso ir vê-la. Rogo-te que me des por excusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço-te que me dispenses. Disse um terceiro: casei-me e por isto não posso ir. Voltando o servo, referiu estas coisas a seu senhor. Então, indignado, o pai de família disse a seu servo: sai já pelas praças e ruas da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E disse o servo: Senhor, está feito o que mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: vai pelos caminhos e cercados e obriga a gente a entrar, para que se encha a minha casa. Eu vos digo, porém, que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Pode sentar-se, meus irmãos. Estamos no mês de junho, consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. E uma coincidência divina é que a primeira sexta deste mês, deste ano, cairá na sexta-feira, que é a festa do Coração de Jesus. E faremos aqui alguma cerimônia em especial para honrar o Sagrado Coração de Jesus. Na sexta-feira haverá a Santa Missa, além da missa de 6h30, haverá a Santa Missa às 8 horas da manhã e a exposição do Santíssimo às 9 horas. E ficará amanhã exposto o Santíssimo. Se algum dos fiéis puder estar nessa adoração, estão convidados. Estamos no segundo domingo depois de Pentecostes, ocorrendo este domingo dentro da oitava do Corpo de Deus, que era celebrada antigamente a oitava. Os textos da missa de hoje estão muito ligados ao tema principal daquela missa, daquela festa de Corpo de Deus, e tem como ponto fundamental o amor de Deus e a Eucaristia. O Evangelho e a Epístola e o introito
também falam da caridade. A oração fala também do amor de Deus, pede o temor e o amor e o amor do santo nome de Deus. É um pensamento importante. Não basta o amor de Deus, é preciso também temê-lo. Isso quer dizer, o amor de Deus deve ser unido à observância de seus mandamentos. O Evangelho nos apresenta a parábola do banquete. Isso se realizou, esta parábola, pouquinho tempo antes da paixão de Nosso Senhor. Era no mês de dezembro, tendo Nosso Senhor subido para Jerusalém, para uma das festas celebrada ali. No caminho, ele é convidado por um dos chefes dos fariseus para uma refeição. E como de costume, Nosso Senhor sentado começou a falar do reino dos céus e da importância de socorrer os ricos, socorrer os pobres. E um daqueles presentes exclamou, dizendo: Senhor, feliz aquele que pode participar do festim, da ceia do céu. E então é aí que Nosso Senhor faz essa parábola. Diz essa parábola. Um pai de família fez um grande banquete, uma grande ceia. É chamada de grande ceia porque, na verdade, não era uma simples ceia. No povo antigo não tinha o costume de jantares no dia a dia. Era bastante frugal a alimentação que era feita em uma ceia. E por isso é chamado de uma grande ceia, que já mudava realmente o hábito comum, da vida comum das pessoas, mas era uma coisa mais requintada, uma coisa mais completa, uma coisa mais, com muito mais variedades. E Nosso Senhor, então, diz então que o pai de família fez todos os preparativos e depois fez os convites. Era comum nesses grandes eventos, antecipadamente, ser convidados os participantes, serem convidados os participantes. E por isso, quando chega o servo para convidar, aqueles convidados não são pegados de surpresa, o que dá a impressão que são pegados de surpresa, então estão desprevenidos e por isso se recusam. Não, eles já tinham sido convidados, já deviam estar preparados. E na última hora mesmo do evento, de novo há um segundo convite. É aí que o servo sai, que conta a parábola, para convidar aqueles homens. O primeiro convidado são, aqui nessa parábola que Nosso Senhor se refere, são aqueles chefes, aqueles líderes judeus. Inclusive aquele próprio, que convidou o Nosso Senhor ali. E então, todos eles, um por um, vão se dispensando, vão se recusando ao convite.
O pai de família é nosso Senhor. O servo é Jesus Cristo. E os outros, o terceiro convidado, são os simples, os pobres, os coxos, os aleijados. Lembremos que devia ter a liderança da igreja, da hierarquia, do papado, eram os chefes, os líderes, os sumos sacerdotes, mas eles se recusaram ao convite. E então, é aí que nosso Senhor manda que chame agora os coxos, os cegos, os aleijados, isto é, as pessoas mais simples, as pessoas, mesmo os pecadores, são convidados ali. E é um São Pedro que vai ser o chefe da igreja. São os pescadores, os homens simples que vão ser os líderes agora. E a terceira classe de convidados, voltando o servo, informa ao Senhor que os primeiros convidados todos se recusaram. E o chefe de família, muito indignado, disse: ide pelas praças, pelas ruas, e convidai os que encontrarem. E assim o servo atendeu, obedeceu a ordem do seu senhor e saiu e fez esse convite. Justamente, nosso Senhor sai, convida os pescadores ali, convida a Maria Madalena, pecadora, e eles aceitam o convite. E voltando o servo, informa ao seu senhor que tinha feito exatamente como ele tinha mandado, mas que ainda havia muito espaço na casa. E nosso Senhor dá uma outra missão: ide por fora da cidade, percorrei regiões mais distantes, e todos os que encontrarem, convidai-o para que a minha casa se encha. E assim, isto foi realizado ali, nesta parábola, e os terceiros convidados continuam sendo, através dos séculos, dentro da igreja. O primeiro simbolismo deste festim é a felicidade dos eleitos no céu. Mas aqui na terra também é o símbolo da Igreja Católica, e constantemente os homens são convidados a participarem desse santo banquete, isto é, ingressar na Igreja Católica e receber todos os recursos que nosso Senhor deixou dentro da igreja para a salvação, para o seu feliz fim. É marcante a recusa dos primeiros convidados. Nosso Senhor coloca, certamente de propósito, os três motivos que os primeiros apresentam para não aceitar o convite. Olha que ele não coloca um motivo aparentemente injusto, não tem aquela ideia de uma coisa pecaminosa, mas aparentemente diante do mundo parece até bastante justo aquela desculpa. E assim acontece na vida do homem. Muitas vezes são desculpas que diante dos homens são bastante plausíveis, bastante justas,
mas que não justifica diante do nosso Senhor tal qual recusa. Comprei, disse o primeiro, uma quinta, comprei uma casa de campo. Era um homem rico, porque ele tinha sua casa na cidade, mas tinha muito recurso e tinha comprado uma casa de campo. Imagine os preparativos, os convidados, as honrarias, os elogios que estava diante de si para ele saborear aquela experiência, se apossar daquela propriedade. Esse é ilustrado aí a concupiscência da soberba da vida, o pecado do orgulho. E o segundo convidado diz: comprei 5 juntas de bois, é preciso que eu vá experimentá-los. Bastante justo, né? Um homem trabalhador, um homem honesto, honrado. O mundo, claro, elogia esse tipo de homem de uma forma muito grande. Mas ali estava um vício, uma outra concupiscência. Aquele homem, ele era avarento. Ele tinha cobiça em ter riqueza de forma demasiada, ao que não se pode negar. Ele trocou o espiritual, trocou o seu ingresso no banquete celeste pelo progresso material. É a segunda concupiscência que atrapalha a salvação do homem. A avareza, a concupiscência da avareza, o querer ter, sempre ter. Os 2 primeiros foram até um pouquinho mais polidos ao responder ao servo: peço que me dispense, peço que me dê por excusado. Mas o terceiro diz: casei-me, não posso ir. O terceiro foi mais rude. Era um homem carnal. Tinha o casamento como um fim. Não tinha uma ideia realmente elevada, de um pensamento elevado pelo sobrenatural ao contrair o matrimônio, mas visava apenas ou mais, ou em maior quantidade, o prazer da carne. E aí é ilustrado também nesse comportamento a terceira concupiscência, que justamente é o prazer desordenado dos bens da terra, sobretudo os prazeres voluptuosos da impureza. Através dos séculos, esses convites se multiplicam, esses convites continuam de formas muito variadas para cada pessoa em particular. E temos, às vezes, convites que parecem estar acima das nossas forças, das nossas capacidades, dada a nossa mesquinhez,
dado o nosso limite da mente humana mesquinho, muitas vezes colocamos as barreiras em aceitar os convites do chefe, do pai de família, e por causa justamente dessas más tendências que temos, muitas vezes nós recusamos e colocamos em risco de salvação a nossa alma. Um momento temos o convite de deixar um pecado, um vício capital. Recebemos um convite de dar um passo na conquista de uma virtude. Recebemos o convite de estar mais diretamente no serviço de Deus. E por causa dessas misérias humanas, nos deparamos diante de determinadas missões e que hesitamos e pensamos que não será possível e por isso resistimos e colocamos assim a nossa alma em risco de perdição, porque observe a recusa dos primeiros, irritou o chefe, porque não falta da parte do chefe, que é Deus, as graças necessárias para se desempenhar qualquer função. E muitas vezes esses convites pedem mesmo o heroísmo. Quem vai negar que uma Joana d'Arc, diante de tal missão, diante daquela missão, não sentiu a necessidade de fazer atos heróicos? Quantas vezes? E assim deveríamos fazer também, como se conta de um general francês, que não me lembro o nome, mas que diante da batalha, quando ia começar a batalha, ele em cima do cavalo tremia o corpo todo, de pés à cabeça. Mas para combater aquela paixão do temor, levado pela razão, ele se estimulava, dizendo: avança, carcaça. E assim muitas vezes acontece conosco. Temos alguns convites e que faz tremer a nossa fragilidade humana, mas baseado nas promessas do nosso Senhor, aqui narrado aqui de maneira bem sutil nesta oração, que diz assim: Senhor, fazei, Senhor, que temamos e igualmente amemos o vosso santo nome, porque nunca faltais com a vossa providência aos que confirmastes em vosso amor. Então, confiados nessa providência divina, devemos fazer como aquele general: avança, carcaça. E certamente, sem dúvida nenhuma, não faltará os recursos que nosso Senhor proporcionará para executar o plano dele. E que se disséssemos: não posso, vou visitar a quinta, não posso, vou testar meus bois, não posso, me casei. Se colocássemos obstáculos dos interesses mundanos, não nos salvaremos, porque irritou o chefe de família. E os que sentem um chamado para o serviço de Deus, também preste bem atenção. As graças que nosso Senhor tem para a nossa salvação está no sítio, naquele local
naquele convento, naquele mosteiro, naquele seminário, os chamados para Nosso Senhor, as graças principais, vêm para aquele sítio onde Nosso Senhor nos espera aqui, o seu servo. Espere que se encontre o seu servo. Fora dali, essas graças serão muito diminuídas. E Santo Afonso chega a dizer que a alma que recusa o chamado de Deus coloca em grandíssimo risco a sua salvação. Sim, ninguém tem o direito de desconfiar do poder de Nosso Senhor e do socorro divino. Encerro com uma pequena história de Santa Maria Imelda. Estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, no mês da Eucaristia. Santa Maria Imelda era uma criança nascida de uma família católica na cidade de Bolonha, na Itália, no ano 1345. E desde pequenina tinha muita atração para Nosso Senhor. Se isolava nos cantos sozinha para rezar. Onde encontrava um altarzinho, ela ia se ajoelhar. Ficava ali, muito contrita e recolhida, sempre procurando estar rezando. E havia ali, perto da casa dela, um convento das dominicanas. E ela começou a procurar as irmãs e fez tanto esforço, assim, se mostrou tanta disposição para Deus, que as irmãs acabou aceitando que ela entrasse com a idade de 9 anos no convento. Não como irmã, etc., mas como uma aspirante. E vendo as irmãs participando da Santíssima Eucaristia, recebendo a Eucaristia, recebendo a hóstia consagrada, acendia nela um desejo cada vez mais ardente de receber Nosso Senhor. Mas, dadas as regras da época, que não podia fazer a primeira comunhão com a idade pequena, somente essa regra foi mudada com São Pio X, das crianças poderem comungar. E então, mas não se conformava, e num dia ela fez uma oração muito profunda a Nosso Senhor. Desejou ardentemente: Senhor, o Senhor disseste que o que pedíssemos o Senhor concederia. Desejo que o Senhor, ardentemente, que o Senhor venha para o meu coração. E isto, antes ela se perguntava às irmãs, é possível que uma pessoa possa receber Jesus no coração e continuar neste mundo? Ela fazia essa pergunta às irmãs muitas vezes. E neste dia que ela fez essa súplica, na hora da missa, quando o padre estava dando comunhão às irmãs, o coração dela abrasado de tanto amor a Nosso Senhor, saiu uma hóstia da âmbula como um raio de luz e pousou sobre a cabeça de Maria Imelda, ao que ninguém mais duvidou de que não tinha como mais negar aquele conforto para aquela santa alma. Então o padre foi, pegou Nosso Senhor no ar e deu a comunhão a Maria Imelda. Ela comungou, continuou ali ajoelhada, rezando, e as irmãs terminou a missa, fizeram as coisas que precisava depois, e ela recolhida. E quando então voltaram, depois de muito tempo, perceberam que Santa Maria Imelda já estava eternamente no festim, no banquete celeste com Nosso Senhor. E ela então é padroeira da primeira comunhão das crianças. São Pio X foi quem declarou ela padroeira da primeira comunhão das crianças.
há convidados que são bastante dóceis. No primeiro convite, no primeiro sinal do servo, ele já atende, já segue. Outros são bastante resistentes. Certamente aquele grupo que nosso Senhor fala, forçai para que eles venham. E sabemos que alguns homens resistiram muito ao convite do nosso Senhor. Um Agostinho, um São João da Cruz, um São João de Deus, que era soldado e pegou o vício do jogo e chegou até perder a camisa, a farda militar, perdeu tudo e tinha uma ferida enorme na perna, crônica, que nunca curava, e tinha um frade amigo dele na cidade que daria todo o socorro a ele, físico, material, para ele se restabelecer até daquela moléstia, mas por causa do incômodo que ele ia ter de ouvir do frade o convite, ele preferia não se aproximar do convento para não ouvir o apelo, não ouvir o chamado de Deus. Então, são esses que precisam realmente de ser sacudidos constantemente. Venha, 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 vamos ser arrastados, no sentido figurado, ser arrastado. Ainda que, claro, de má vontade, Deus não quer que se sirva de má vontade, mas há almas que precisam ser sacudidas, senão elas ficarão lá no mole-mole da vida e acabam chegando à morte. Então, suplicando a Santa Maria Imelda que nos ensine a amar o Sagrado Coração de Jesus e que nos ensine a agir de maneira forte em prol do reino do nosso Senhor, em prol do banquete celeste. E suplicando a Santíssima Virgem, que foi aquela que plenamente cumpriu todos os convites do nosso Senhor, nos dê essas santas disposições. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.